noite, irmãos. Muito bom, podemos estarmos juntos mais uma vez para adorar o nosso Deus, para cultuá-lo, para ouvirmos da sua palavra. Que a nossa oração seja que esse tempo seja um tempo agradável ao Senhor e edificante para todos nós. Tenho aqui alguns avisos, peço que os irmãos estejam atentos. Temos algumas fotos da construção, fotos recentes, agora das colunas sem o papelão, a cruz. E bem, isso, né, irmãos? Está saindo, graças a Deus. Deus tem enviado recursos. Peço que os irmãos orem aí com as suas famílias sobre o alvo desse ano, com relação à construção, que você peça a Deus, pergunte a Ele com quanto a sua família pode, deveria contribuir, e ore para que seja uma oferta voluntária, uma oferta generosa, uma oferta com gratidão e com amor no coração. Ok. Os irmãos percebem que tem uma marca aí na coluna. Isso não é um rachado, tá? Isso é... O que é mesmo isso? É um arame só, tá bom? Depois isso vai sair e vai ficar bem bonito. Irmãos que fazem parte da orquestra, o Gerson pede para que você o procure depois, tá bom? Depois do culto, fale com ele. Ele tem alguns recados. Pessoal do coral, também domingo que vem, coral cantará. E aí você precisa estar com o seu uniforme, que é aquela roupa que já é combinado. Depois, qualquer coisa, se tiver dúvida, conversa com o Gerson, ele explica direitinho para você. Irmãos que fazem discipulado de terça-feira, essa semana discipulado normal, tá bom? Com o pastor Paulo, o pastor Charles também. Então, discipulado com o pastor a princípio aqui na igreja, certo? Sábado, nós teremos uma programação diferente, uma programação especial. Toda a igreja está convidada e a programação de jovens e adolescentes será lá em Lindóia, nessa programação especial que foi chamada de Feira das Nações. É um momento de comunhão, um momento também de missões, ali onde várias pessoas vão preparar coisas referentes a vários países e onde haverá oração por esses países. E começa às 4 da tarde, é isso? Começa às 4, vai ter essa feira, depois haverá um culto também relacionado a missões. Então, há algumas equipes aqui que nós já formamos de manhã que vão ajudar lá. Se você quiser ir, você está convidado. Jovens e adolescentes, programação lá. Depois a gente tem que combinar direitinho aí a questão de carona, dividir nos carros, para a gente passar a tarde e noite lá na igreja de Lindóia, uma igreja batista lá. E por conta dessa programação especial, o Paulo pede para avisar que ele tinha marcado com o grupo de discipulado dele, um intensivo, né, no sábado, mas aí não será possível, tá bom? Então vai ser remarcado isso. Então não haverá, você que faz discipulado com o pastor Paulo, não haverá esse discipulado no sábado. Amanhã, 7 da noite, haverá limpeza aqui na igreja, tem uma equipe, pessoal voluntário que vem. Se você pode, se você quer, vem aqui dar uma força pessoal, vai ser de muita ajuda, tá bom? Quanto mais pessoas puderem ajudar, melhor aí para o pessoal da limpeza. 7 horas amanhã, à noite. Você que pode também, na quinta-feira à noite, dá uma passada lá na colina, vai lá, visita, ajuda os irmãos estão fazendo evangelismo lá com adultos, também evangelismo dos adolescentes lá. Se você pode, quinta-feira à noite, 7h30, apareça lá, sua presença é importante. Mesmo que você não vá, de repente, dar uma aula lá, ou ministrar o estudo bíblico, mas você pode iniciar relacionamentos, se aproximar de alguém ali que você não conhece, começar a conversar com ela. Isso é muito importante, testemunhar da sua fé. Nós precisamos de equipe, tá bom? Estamos precisando de equipe. Então, se você pode, e não ir até mesmo... Se você pode ir só uma vez, ok,
mas se você puder ir sempre lá, falar, Derivaldo, eu posso ir, conta aí comigo, tem alguma coisa que eu possa ajudar, o Derivaldo está coordenando isso, então procura ele, vai ser muito útil a sua ajuda, tá bom, irmão? Domingo que vem não, domingo dia 17, a equipe da cantina está preparando um almoço, aquele almoço que nós fazemos em prol da construção. Se você quer participar, procura a Natália, procura o Andres e dá o seu nome. O almoço só vai compensar se um grande número de pessoas der o nome. Se for para pouquinho, acaba não valendo o trabalho. Então, se você pode, almoça aqui com a gente, e R$15 por pessoa, tá bom? Já dá o seu nome, e se você der seu nome, venha. E vai ser usado para construção, muito importante isso. Homens, sexta-feira, encontro de homens, aqui na igreja. Dessa vez nós não teremos nenhum lanche, não vai ter o churrasco famoso, então não vai ter que pagar nada, tá bom? Para ajudar. Vem aqui, vai ser um tempo de comunhão, de oração, de edificação. 7h30, sexta-feira, aqui na igreja, tá bom? Jovens e adolescentes também podem vir. Alguns motivos de oração e agradecimento. O pastor Paulo agradece aqueles que foram lá no sepultamento da sua avó ontem. E vamos continuar orando pela família, para que Deus console. E para que aqueles que ainda não conhecem a Jesus, que venham a conhecer. E vamos orar também pelo Leandro, pela Márcia e pela equipe que está lá. O Rodrigo, o seminarista, está lá com eles. Vamos orar por eles voltam já na terça-feira, tá? Então, lembrem deles. Imagino que os irmãos já estejam orando diariamente. Um outro motivo de oração, uma irmã em Cristo ligou agora há pouco para a gente, não sabia direito que era a nossa igreja, ela ligou pedindo oração, estava mal. O nome dela é Edna, nós falamos que iríamos orar por ela, então gostaria que os irmãos lembrassem dela nas suas orações. E motivos de oração são esses, de agradecimento. Sim. Ok, vamos orar então pela Mel, esposa do pastor João, lá de Amparo, que há suspeitas aí, já está confirmado, né, um tumor na tireoide, só não sabe direito os detalhes. Então vamos orar por ela e pela família. Antes de nós orarmos, gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Seis, 11. Gálatas 6, 11, nós leremos até o 14. Diz assim: Vede com que letras grandes eu escrevi a vocês com meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se e orgulhar-se na carne, esses vos constrange a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vocês se circuncidem
para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim me orgulhar, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo estava lutando contra uma mensagem que alguns pregavam, de que era necessário obras, obediência à lei para ser salvo, para se aproximar de Deus, para ter um relacionamento com Ele. E ele fala, olha, essas pessoas fazem essas obras, eles se orgulham diante de Deus, se orgulham diante dos homens, e eles fazem isso para fugir da perseguição da cruz de Cristo e para ficar se orgulhando, se achando que tem mérito algum diante de Deus. Mas longe de mim esteja me orgulhar, me gloriar em alguma coisa em mim. Meu orgulho está somente na cruz de Cristo, porque é lá que eu tenho perdão de pecados, é lá que eu tenho a salvação, é lá para onde eu dirijo o meu louvor. Nada eu tenho em mim que eu possa me orgulhar, somente na cruz de Cristo. E hoje nós estamos aqui para cultuar o nosso Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo, e para nos orgulharmos, nos alegrarmos na sua cruz, nos alegrarmos na sua obra. Então, enquanto nós ouvimos o prelúdio, peço que você abaixe sua cabeça, que você se concentre nesse culto, que você lembre desses motivos de oração que nós colocamos aqui, e fale com o Senhor, que esse seja um culto agradável a Ele. Senhor nosso Deus, que esse culto seja agradável ao Senhor. Que o Senhor se alegre com aquilo que sai dos nossos lábios, do nosso coração. Que a nossa vida seja um louvor a Ti, Senhor. Não somente agora, mas sempre. Direciona tudo o que acontecerá. Louvor, mensagem, as nossas reflexões. Nos ajuda a nos mantermos atentos na cruz de Cristo. A nossa glória e o nosso orgulho. Em nome de Jesus. Amém. Se coloque em pé. Um abraço na pessoa que está do seu lado. Diga que você a ama. Boa noite, irmãos. Vamos voltando aos nossos lugares. Somos muitas pessoas aqui e diversos motivos nos trazem à casa de Deus. Por exemplo, o Eude,
que motivo te trouxe hoje à casa de Deus? Adorar a Deus. Lira, que motivo te trouxe? Sem adorar também, mas eu acho que a gente poder render louvores a Deus, né? Por tudo aquilo que Ele tem feito. Render louvores, porque Ele é perfeito, tem sido bondoso conosco. Alexandre, por que você veio à casa de Deus hoje? Aprender mais sobre a palavra. São vários os motivos, mas o motivo central que nos traz até a casa dele é glorificar o seu nome. Através das nossas vidas, através da adoração, através do ensino da palavra. E nós estamos aqui para adorar, então nós vamos começar com essa música que exalta o Senhor da Glória e o Rei de Vitória. Amém? Com as palmas fica bonito. Vamos lá? Somos convidados para adorar ao único e verdadeiro Deus. O Pai gracioso veio nos amar, preocupado com os que são seus. E nossa miséria, nossa condição, sem uma esperança, sem uma razão, com a sua graça, com o seu perdão, deu-nos vida nova em Jesus. Ele é o Filho amado, prazer do nosso Pai, tem em suas mãos o poder de nos guiar. Juntos levantemos sempre nossas mãos e a uma voz louvemos a Jesus, o Senhor. Lá do início. Somos convidados para adorar ao único e verdadeiro Deus. Como o Pai gracioso veio nos amar, preocupado com os que são seus. Viu nossa miséria, nossa condição, sem uma esperança, sem uma razão, com a sua graça, com o seu perdão, deu-nos vida nova em Jesus. Ele é o Filho amado, prazer de nosso Pai, tem em suas mãos o poder de nos guiar. Juntos levantemos sempre nossas mãos e a uma voz louvemos a Jesus, o Senhor. Senhor da glória, Senhor da glória, Senhor da história, Rei de vitória. Senhor Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor viu a nossa situação de extrema miséria antes de te conhecer, Senhor. E o Senhor nos salvou das trevas, Senhor Deus, para a tua gloriosa luz, Senhor Deus. Muito obrigado por isso, Pai. Em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. No Salmo 133, 1, foi pregado outro dia pelo pastor Charles, diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E um outro motivo que nos traz à igreja é manter a comunhão com os nossos irmãos, aqueles que creem nas mesmas coisas que nós. E isso também é muito agradável e agrada ao Senhor Deus. Então nós vamos cantar agora relembrando a comunhão com os nossos irmãos. Quero te amar, quero amar sem distinção e preconceitos, sem intrigas, em perfeita comunhão, e viver o amor, pois só Ele é capaz de esperar, de compreender, de cobrir imperfeições. Quero andar lado a lado com você na angústia, verdadeiramente ser o seu irmão e viver o perdão que vem de Deus para nos unir em um só corpo
ensinou amor. Lá do início, mais uma vez. Quero te amar, quero amar sem distinção e preconceitos, sem brigas, em perfeita comunhão e viver o amor, pois só Ele é capaz de esperar, de compreender, de cobrir imperfeições. Quero andar lado a lado com você na angústia, verdadeiramente ser o seu irmão e viver o perdão que vem de Deus para nos unir em um só corpo no Senhor, que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar e está pronto a ajudar, obedecendo a Deus que nos ensinou amor. Nos deu o dom de amar, que nos deu o dom de amar, que nos ensinou amor. Amém. Vou pedir para os irmãos se assentarem por um instante, aproveitando esse momento de comunhão. Perguntar se existe alguém que nos visita hoje pela primeira vez. Temos alguém? Não? Então, agora nós vamos cantar o hino do Inário para o Culto Cristão de número 2, para a entrega dos dízimos e ofertas. Então, a gente pode se colocar de pé de novo. E a gente sempre lembra que esse momento da entrega dos dízimos é reservado àqueles que já conhecem a verdade, que já estão em plena comunhão com o Senhor Jesus. Então, se alguém que esteja aqui que não compartilha dessa verdade, pode se sentir à vontade, que esse momento é reservado para os santos. Com as palmas. Santo, Santo, Deus onipotente, cedo de manhã entoamos teu louvor. Santo, 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 nosso Deus triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se firmamente a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo,
vou pedir à irmã Adriana para que esteja orando pelos dízimos e ofertas. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse culto, Senhor, por esse louvor, Senhor, a Ti. Queremos Te agradecer, Senhor, pelos dízimos e pelas ofertas, Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Que o Senhor esteja com os tesoureiros, Senhor, dando sabedoria ali, Senhor, para que eles possam estar fazendo desse dinheiro guardando esse dinheiro e fazendo com que esse dinheiro renda cada vez mais, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nesta igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém. Novamente, quem puder acompanhar com as palmas. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com quem te fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com quem te fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Meu bom Jesus, meu bom Jesus, meu bom Jesus. Amém. E nessa última canção, nós vamos, como eu disse no início do período, nesse cântico nós vamos render toda a glória ao Senhor Jesus, assim como nos outros também, mas nesse cântico especificamente, nós vamos lembrar que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém, irmãos? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque
conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Deus, obrigado por esse momento, Senhor. A Ti, Senhor, toda a glória, Pai, porque o Senhor é o Deus eterno, o Senhor é o Deus que nos criou, nos dá vida, Senhor. O Senhor tem as nossas vidas em seu controle, Pai. O Senhor é soberano, o Senhor é absoluto e infinito, Senhor. Que este louvor tenha subido, Pai, como um cheiro suave para Ti, Pai, porque nada somos perante a Tua infinita grandeza, Pai. Em nome de Jesus, Te agradecemos, Pai. Amém. Os irmãos podem sentar. Crianças até 8 anos, venham aqui à frente com a equipe, por favor. Estão todos? Estão vindo. Vamos orar por elas? Tá. Stephanie. Ora, por favor. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, de estar aprendendo mais da Tua Palavra. Que as crianças também possam estar aprendendo, Senhor, da Tua Palavra, Senhor, do jeito delas. Obrigado por tudo e abençoa, Senhor, esse culto. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Vamos orar mais uma vez, agora especificamente por esse tempo. Senhor nosso Deus,
Por favor, fala conosco, que saiamos edificados, fortalecidos na Tua palavra. Abre os nossos olhos para que a gente veja as maravilhas da Tua lei e viva de uma forma coerente a ela. Que Teu Santo Espírito enche esse lugar e enche as nossas vidas, que a Tua palavra habite ricamente em nós, para a glória do Seu nome. Porque toda a glória é Tua. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, temos no nosso ano missões, continuando a missão do Mestre. Gostaria de refletir um pouco sobre isso com os irmãos. E eu tenho ficado muito feliz, eu fico muito feliz, acredito que vocês também, quando nós olhamos para a nossa igreja e nós vemos o que Deus tem feito nela, pessoas sendo salvas, sendo discipuladas, sendo batizadas, crescendo na graça, crescendo no conhecimento, irmãos se voluntariando ao serviço em diversas áreas, sendo treinadas para isso, novas pessoas sendo alcançadas, projetos saindo do papel. E tudo isso é muito bom, tudo isso enche o nosso coração de alegria e alegra a gente por poder fazer parte disso. Eu não sei vocês, mas eu olho e falo assim, poxa, eu vejo que Deus está fazendo algo muito especial aqui entre nós e para essa cidade, por meio de nós. E eu quero fazer parte disso, eu quero estar nisso. E eu fico imaginando aqueles irmãos que já estão há mais tempo do que eu, talvez a percepção deles ainda seja maior, né? Porque viram de mais tempo e viram mais coisas ainda do que eu vi. E podem olhar e falar, nossa, olha só a obra de Deus, olha o que Deus está fazendo entre nós, olha o que Deus está fazendo nas nossas vidas, na vida da nossa igreja. E isso é muito bom. Poder ajudar missionários, poder receber as notícias deles, missionários em Portugal, na Espanha, em outras partes aqui do Brasil. Isso é muito precioso. Eu creio firmemente que a missão de Deus tem sido cumprida aqui entre nós. Eu creio que Deus está executando a missão dele. Que missão? A missão de resgatar todas as coisas para o seu senhorio, de colocar todas as coisas que foram separadas pelo pecado, trazer de volta para ele. E nós estamos nesse processo. Deus está cumprindo a missão dele nas nossas vidas. Nós estamos nesse processo que nós chamamos de santificação, de discipulado. E isso faz parte da missão de Deus, de resgatar todas as áreas da nossa vida, tanta coisa ainda que precisa ser mudada em nós, na nossa forma de pensar, na nossa forma de sentir, de agir, e tudo isso tem sido moldado, e nós estamos a cada dia, pelo menos deve ser assim, nós estamos a cada dia nos parecendo mais com Jesus e buscando isso. A missão de Deus tem sido cumprida em nós. É por isso que Deus não quer somente salvos, que nós façamos convertidos, mas que nós façamos discípulos. Porque é nesse processo que a nossa vida vai sendo cada vez mais voltada para Ele. Deus está nessa missão de resgatar todas as coisas e tudo para Ele. Agora, irmãos, tudo isso que Deus tem feito em nós, por meio de nós, apesar de nós, tudo isso corre um grande risco. Tudo isso pode vir a ser atrapalhado, vir a ser prejudicado, se nós não tivermos alguns cuidados importantes. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Nosso tema é como não atrapalhar a missão, aquilo que Deus já tem feito. Por isso eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 2 João. Lá no finzinho da sua Bíblia, 2 João, provavelmente na sua Bíblia, 2 João é uma página só da Bíblia, é um livro bem curtinho. Segunda João, primeiro versículo diz assim:
O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem amo na verdade, e não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade. Deixa eu explicar um pouquinho aqui, antes da gente continuar a leitura, um pouco do contexto histórico daquela época. Essa carta foi escrita aí no final do 1º século. João já estava bem velhinho e ele escreve como vocês podem ver ali, foto tirada um pouco antes da sua morte, já bem acabado. Final do 1º século, João escreve a carta. Ele diz que está endereçando essa carta a uma senhora e seus filhos, uma família amiga, ele conhecia, lá da região, uma das igrejas, e ele, preocupado com algumas coisas que estavam acontecendo lá, escreve uma carta para ela, que é essa carta que nós estamos lendo hoje, uma carta que foi endereçada não só para ela, mas também para as igrejas da região, uma carta que foi lida naqueles dias. O que estava acontecendo lá? Aconteceu o seguinte: algumas pessoas conheciam a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Cristo, olharam para ela, entenderam e falaram assim: nós não concordamos com isso. Nós achamos que a verdade é outra e nós vamos pregar essa outra verdade. E elas saíram pelas cidades, viajando como um missionário, saíram pregando essa mensagem. E iam nas casas dos crentes, nas casas dos não crentes, nas igrejas evangélicas da época, iam pregando essa falsa doutrina. E era muito comum também pregadores da palavra do evangelho fazerem essas viagens. Então eles meio que se confundiam com eles se misturavam com esses missionários de Deus, falando: nós temos a palavra de Deus aqui, só que na verdade eles levavam uma mentira. E aí entravam nas casas, entravam nas igrejas e causavam um grande estrago. Então nesse contexto, João escreve essa carta. Aqueles homens atacavam principalmente a pessoa de Jesus, dizendo que Jesus não era aquilo que os apóstolos diziam que ele era, que a Bíblia dizia que ele era. Ele na verdade não era homem. Que na verdade essa ideia de salvação pela graça, basta crer nele, se arrepender dos pecados e você será salvo, isso aí não era bem assim. Que na verdade pecado nem era tudo isso, pecado nem é uma ofensa a Deus, é algo bem menor que isso. Então eles tratavam desses temas. E aí João escreve a carta, que pode ser dividida mais ou menos assim. Então nós vamos continuar lendo aí versículo 2. Por causa da verdade que permanece em nós e estará em nós e estará conosco para sempre, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Olha só quantas vezes a palavra verdade aparece aí. E ele vai continuar aparecendo algumas vezes, até a metade da carta, e depois na outra metade ele vai falar sobre os falsos profetas, aqueles que levavam a mentira. Versículo 4. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se descrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este: que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, cuidado, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas receberdes completo galardão. Esse versículo 8 vai ser o versículo central, aí vai ser o nosso principal texto. O que estava acontecendo aí? Então os anticristos, que ele chama de anticristos aqui, aqueles que negavam a Cristo surgiram, estavam causando um grande problema, e ele fala assim: acautelai-vos. Algumas Bíblias diz: olhai por vós mesmos, ou tenham cuidado. Por quê? Por que tenham cuidado? Ele responde, ele fala: para que vocês não percam aquilo que temos realizado com esforço, para receberdes completo galardão. Com certeza, ele não está falando de salvação. Aqui não é que esse negócio de
olha, cuidado para vocês não perderem aquilo que vocês já conquistaram, ó, falsos mestres estão chegando, e aí fiquem de olho porque vocês podem perder aquilo que nós trabalhamos tão duro para ter. Ele não está falando de salvação, porque a salvação não é aquilo que nós conquistamos pelo esforço, é graça de Deus. Ele fala aqui, para receberdes o completo galardão. Galardão é o salário, é aquilo que se consegue como justiça do trabalho, é o fruto do seu trabalho. Então ele está falando, para que a gente não perca o fruto do nosso trabalho, mas para que a gente possa colher disso. Esse galardão não deve ser entendido somente como algo futuro, escatológico, mas como algo já a ser desfrutado por eles ali, algo que eles estavam vivendo. Então João estava olhando para aquela igreja e estava falando, olha só, nós estamos pregando o evangelho, pessoas têm sido salvas, discipuladas e treinadas, e missionários têm sido enviados, mas há falsos mestres, falsos profetas que estão chegando aí. Cuidado, olhe cada um para a sua vida, para que a gente não venha a ser influenciado por eles e a perder o fruto do nosso trabalho. O desastre pode ser grande. Deixa eu dar um exemplo que pode esclarecer isso. Existe um casal, vamos dar o nome para eles de João e Maria. João e Maria têm um filho pequeno, de 5 anos. E até mais ou menos os 4 anos desse filho, vamos chamá-lo de Zequinha, até os 4 anos de Zequinha, João e Maria não tiveram uma educação muito firme com ele. Mas eles são cristãos e estão dispostos a mudar isso. Então, eles decidiram pegar mais firme e estabelecer alguns valores, alguns princípios que eles acham importantes ter na família. Por exemplo, o momento da refeição vai ser o momento da família. Então, nada de TV, nada de comer com celular, com tablet, ou conversando na internet. A hora da refeição vai ser o momento onde a família vai se reunir e eles vão comer juntos e conversar entre eles. Um princípio que eles querem trabalhar lá na família deles, que eles acham importante. Outro princípio que eles acham importante trabalhar com o Zequinha. O Zequinha tem uma caixa de brinquedos e ele gosta de brincar com todos os brinquedos todos os dias. E deixa brinquedos espalhados por todos os cômodos da casa. Os pais não acham isso bom e estão ensinando para ele o seguinte: olha, filho, você quer brincar com todos os brinquedos? Tudo bem, mas você vai pegar um, vai brincar. Depois o que você faz? Você guarda na caixa e depois aí você pega o outro. Não quer mais brincar com esse outro? Guarda na caixa e pega outro. E assim vai. E eles estão tendo muito trabalho com o Zequinha, tendo que discipliná-lo várias vezes, mas eles estão tendo algum progresso. E ele já vem trabalhando meses nisso e o Zequinha tem aprendido a comer lá certinho. Outra coisa, só pode comer doce depois que comer a comida toda. Isso é uma regra também que eles estão colocando. Às vezes é difícil, ele chora, faz birra, é disciplinado, mas eles estão vendo um progresso desde a época que eles começaram. Tudo bem, estão fazendo esse trabalho, mas aí chega o aniversário de casamento de João e Maria. E eles querem fazer uma viagem, dessa vez eles querem ir só os dois. Com quem que eles vão deixar a Zequinha? Com os avós. Os avós ficaram felizes da vida ao saber que Zequinha ia ficar 3 dias inteiros com eles. Tudo bem? Então, os pais deram as instruções, os avós fingiram que ouviram e se despediram. E Zequinha ficou lá. Primeira pergunta que a avó faz para o Zequinha é: o que você quer para o almoço? E ele diz: brigadeiro com Coca-Cola. E ela diz: claro, meu filho. E depois eles vão ter a tarde juntos, o vô traz a caixa de brinquedos, espalha os brinquedos e fala: fica à vontade, brinca aí. E depois, a hora da janta, vamos comer assistindo um filme. E 3 dias assim. João e Maria voltam e encontram um monstro. Tantos meses de trabalho, tanta disciplina, quase tudo perdido. E agora eles vão ter que disciplinar o Zequinha, ouvindo ele falar: mas o vovô deixa. É mais ou menos isso que João está falando aqui. Está falando: olha, nós começamos um ótimo trabalho aí, mas está chegando um pessoal de fora. E cuidado que nós podemos perder o fruto do nosso trabalho.
Cuidado, porque muita coisa pode ser atrapalhada, é o que diz aí no versículo 8. E aí, diante disso, vem as exortações do versículo 9 a 11. Olha só o que ele diz. Todo aquele que ultrapassa, algumas Bíblias dizem prevarica. Prevarica significa ir além, ultrapassar. Passar o limite, tá? Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece da doutrina, esse tem tanto pai como filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Porquanto, aquele que dá boas-vindas, ou aquele que recebe, faz-se cúmplice de suas más obras. Então, olha só, aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, aquele que não fica, não aceita com a doutrina de Cristo, esse não tem nem o pai, nem o filho. Está falando desses falsos mestres que ouviram a doutrina de Cristo sobre como é a salvação, salvação pela graça, Cristo é Deus, só quem crê nele vai ser salvo, e eles falaram, não é nada disso, o meio de salvação é outro. Eles rejeitaram. A gente não está falando aqui de questões discutíveis, ou questões de gosto pessoal, que há diferença entre nós mesmos, talvez, mas ele está falando daquilo que é o centro da mensagem do Evangelho, Jesus, a cruz de Cristo. Eles discordavam disso. E ele está falando, olha, eles não têm a Deus, eles se tornaram uma seita religiosa. E aí olha o que diz no versículo 10. Se alguém vem ter convosco, se algum desses falsos profetas, falsos mestres, vem até vocês, não recebais em casa, nem o saudeis. O que significa isso? Significa então que eu só posso receber crentes na minha casa? Não é isso que ele está falando. Ele está falando sobre esses pregadores, porque era um costume daquela época que os pregadores do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, viajassem de cidade em cidade e eles precisavam de algum lugar para ficar, de algum lugar para comer, e aí eles procuravam a casa dos cristãos. E aí o cristão ia lá, recebia esse pastor, esse missionário, mesmo sem o conhecer, dava um lugar para ele ficar, dava o alimento daquela noite, depois no outro dia ele acordava e seguia sua viagem para a próxima cidade, para o próximo bairro, para pregar o Evangelho, e lá seria hospedado de novo. Os falsos mestres estavam fazendo a mesma coisa. Então eles chegavam, batiam na porta e falavam, você é cristão? Eu trouxe a mensagem de Deus, você pode me receber na sua casa, você pode me apoiar, você pode me dar alguma comida, me deixar passar essa noite aqui. E aí João está falando, olha, se ele vem ter com vocês e não traz a doutrina de Cristo, não faça isso, não receba em casa, não saudeis. Por quê? Porque eu não posso fazer isso. Versículo 11, porque aquele que o saúda se faz cúmplice das suas más obras. João começou a dizer lá no versículo 4, no versículo 5, falando o seguinte, Senhora, a senhora que ele estava direcionando a carta, Senhora, eu venho trazer um mandamento para você que você já conhece, é um mandamento antigo, que é ame ao próximo. E amar ao próximo estava ligado a isso, a receber as pessoas em casa. Mas ele fala assim, e o amor é esse, que vocês fiquem nos mandamentos de Cristo. Isso é amor. Essas pessoas estão vindo aí, não trazendo a doutrina de Cristo, trazendo uma doutrina anticristã. Então, não receba eles em casa, porque recebê-los não é demonstração de amor. Porque quando você os recebe, você está apoiando o ministério anticristão deles. E isso, aos olhos de Deus, não é amor. Cooperar com o mal não é amar. É isso que ele está dizendo aqui. Abrindo um parênteses aí, a gente tem um princípio aqui, né? Cooperar com o mal não é amar. Não, eu ajudei meu amigo lá a mentir para os pais dele, porque, sabe, o cara é parceiro, né? O cara é meu irmão, assim, então por amor a ele eu encobri essa mentira para ele. Aos olhos de Deus isso não é amor. Não, sabe o que é? Eu burlei umas regrinhas lá por debaixo do pano para envolver meu irmão ali num esquema tal, né? Por consideração a ele, por amor, irmão em Cristo tal. Cooperar com o mal não é amor. Não, eu dormi com meu namorado para demonstrar o quanto eu amo.
Aos olhos de Deus isso não é amor, porque amar é permanecer nos seus mandamentos. Deixa eu dar um exemplo aqui, prático, sobre essa questão, fechando parênteses, agora voltando aqui para essa ideia dos falsos profetas, de pessoas que levam uma mensagem anticristã. Tem um vizinho de alguma seita, de alguma religião, ele não concorda com a Bíblia, não concorda com esse Jesus que nós pregamos. Imagina aí qualquer religião, qualquer seita. E um dia ele bate na minha porta e pede ajuda. Ele perdeu o emprego, e é verdade isso, e ele está passando por uma necessidade momentânea. E pede para que você ajude com alguma coisa. Devo ajudar? Deve. A Bíblia diz que nós devemos fazer o bem a todos, crentes e não crentes. Se você pode ajudar, ajude. Agora, essa mesma pessoa dessa seita, dessa religião, se recuperou dessa crise, seu vizinho lá, e ele novamente volta a bater na sua porta. Só que agora é novamente para pedir sua ajuda. Só que a ajuda que ele quer é que você compre a literatura que ele dá, para que você ajude no programa de evangelização que eles têm da cidade. Você vai comprar a literatura? Não. Ah, mas é importante ajudar. Isso não é ajudar, isso não é cooperar, isso não é amar. O nosso amor, o amor no sentido de cooperação, que é o que João está tratando aqui, tem um limite. E o limite é a doutrina de Cristo. Traz a doutrina de Cristo? Traz. Eu ajudo. Não traz a doutrina de Cristo, quer levar uma doutrina anticristã, eu não vou cooperar com isso. Percebe a diferença dos dois casos? Ok. Por isso que João diz então aí no versículo 8, acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, no versículo 8, mas para recebermos o completo fruto do nosso trabalho. Irmãos, vamos pensar nos nossos dias. Hoje, há falsos mestres, há movimentos que negam a Bíblia, há movimentos que negam o Cristo que nós pregamos. Sim. Assim como 2 João e outros livros foram escritos para nos ajudar a nos protegermos disso, nós vamos refletir hoje como nós podemos nos prevenir, como nós devemos estar atentos a também alguns movimentos anticristãos que têm surgido aí nos nossos dias, não são novos, mas que estão aí presentes, que batem a nossa porta, que querem entrar nas nossas casas, querem entrar na nossa igreja e querem destruir a missão que Deus já começou entre nós. Eu separei 3 desses vários movimentos que existem hoje, e eu gostaria de avaliar com os irmãos esses 3 movimentos que atrapalham a missão. Quero chamar a atenção para o que eles são, por que eles são perigosos e qual é o nosso posicionamento diante deles. O primeiro deles é um movimento conhecido como ecumenismo. O que significa isso, ecumenismo? É aquilo que é comum a todos. Existe uma discussão sobre o que de fato é o ecumenismo, que há vários tipos de ecumenismo, mas um deles, a proposta é a seguinte: a unidade e o apoio mútuo de todas as religiões. Qual é o argumento deles para isso? O argumento é o seguinte, preste bem atenção nisso, porque se você já não ouviu, você vai ouvir. Eles dizem o seguinte: qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus não é que a gente faça o bem ao próximo, não é que a gente faça o bem ao homem. Então, todas as religiões, talvez tirando algum extremo, aí, tipo uma religião satânica, mas tirando isso aí, todas as religiões procuram fazer o bem ao homem. Então, se todas têm o mesmo alvo, se todas estão fazendo a vontade de Deus, vamos dar as mãos, vamos trabalhar juntos, porque no final todos nós somos uma grande família. E todos creem em Deus, ainda que do seu jeito, ainda que seguindo mandamentos diferentes, e ainda que não crendo em Jesus. Nem todos creem em Jesus, mas todos creem em Deus. Então, isso é o que importa, e o que importa é que nós façamos o bem ao próximo. Um segundo argumento que eles usam, que a tolerância exige cooperação.
que nós sermos unidos, darmos as mãos, vai mostrar que nós temos tolerância. E Deus não quer tolerância de nós? Então, vamos dar as mãos e vamos trabalhar juntos. Como que a gente olha para isso biblicamente? Existem alguns critérios. Quero tratar 3 com os irmãos. Primeiro, essa é uma visão onde o homem está no centro e onde Deus foi tirado do centro. Porque a vontade de Deus, em primeiro lugar, não é simplesmente fazer o homem feliz. A vontade de Deus, em primeiro lugar, acima de tudo, é ser adorado, ser reconhecido como Deus. É que a gente olhe para Ele, que toda a criação olhe para Ele e diga: Senhor, o Senhor é o Rei, o Senhor é o dono do universo, e nós te adoramos e te servimos, porque o Senhor é Deus. Independente do que o Senhor fizer, o Senhor é Deus, e nossas vidas são para Ti, para a Tua glória, para a Tua honra. E aí o desejo de Deus é que, à medida que a criação o busca e o adora, ela se alegra nele e recebe bênçãos dele. Então nós nos alegramos e nós somos felizes sim em adorar o Deus verdadeiro e receber isso dele. Mas o centro de tudo é Deus. Nós somos servos dele, não ele nosso servo. Não é um Deus que é escravo de uma humanidade. E não é isso que as religiões, todas as religiões fazem. Elas colocam o homem no centro, ignoram a vontade de Deus, ignoram o Deus verdadeiro, criam um Deus em suas mentes, um Deus que seja agradável à sua vontade, um Deus que elas podem adorar de uma forma confortável, rejeitam o Deus verdadeiro, o Deus bíblico, e adoram o outro. A Bíblia chama isso de idolatria. Nós vamos apoiar a idolatria? Vamos cooperar com a idolatria, com o pecado? Segundo lugar, as boas obras não são tão boas assim. Como assim? Por quê? Porque todas as religiões, pelo menos quase todas, acreditam em algum tipo de salvação. E para se conseguir essa salvação, o que você tem que fazer? Ou você tem que se submeter a todas as regras que eles colocam, ou você tem que obedecer à lei do Velho Testamento, ou você tem que fazer boas obras ao próximo, e a ideia é que, de alguma forma, Deus, no dia do juízo, vai colocar suas más obras e suas boas obras, vai fazer a medida, e se as boas obras ganharem, você, parabéns, está salvo. O que eles estão fazendo? Eles estão dizendo o seguinte: eu não sou tão pecador assim, eu mereço algo, eu posso conseguir a salvação pelo meu mérito, pelo meu esforço. Cristo veio, beleza, isso ajuda um pouco, mas não é tão importante. Não, a salvação só por meio de Cristo? Não, não é bem assim. O que Deus se fez carne e veio morrer no meu lugar? Não, não é bem assim. Eles jogam a cruz de Cristo no lixo, ou tem ela só como um exemplo moral a ser seguido, e fala: eu consigo ser salvo, eu não preciso da maior demonstração de amor que o mundo já viu. Aquilo que eles julgam ser boas obras, aos olhos de Deus é pecado. Aos olhos de Deus é a maior demonstração de orgulho, de egoísmo, de incredulidade. É um desprezo à cruz de Cristo. E eles chamam de boas obras. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Isso que eles fazem é para a sua glória. É para dizer: olhem para mim, eu consigo ser salvo. Terceiro lugar, só crê em Deus de verdade, o Deus verdadeiro, quem crê em Jesus. Isso está em 1 João, vou projetar o texto aqui para que os irmãos não precisem abrir lá, mas se quiser abrir, pode abrir. O texto diz o seguinte: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. Não há como crer no Deus verdadeiro sem crer em Jesus. É isso que ele está colocando aqui. Eles adoram uma outra coisa que eles chamam de Deus. A lógica é bem simples. A ideia é assim: a pessoa diz: eu creio em Deus. E aí Deus diz: creia no meu Filho e você será perdoado de todos os seus pecados e será salvo. Aí a pessoa diz: não, eu não creio nisso. Então você não crê em Deus.
Percebe? Então eles também dizem que, antes disso, só para concluirmos esse ponto, então todas as religiões fazem a vontade de Deus? Não. Unidade é a prova de que há tolerância. Deus deseja tolerância? Sim. Nós vamos tratar com respeito aqueles que pensam diferente de nós? Sim. Vamos amá-los? Sim. Vamos respeitá-los? Sim. Não vamos atacar ninguém, não vamos ofender, não vamos ridicularizar ninguém. Deus não quer isso. Nós vamos respeitar todos. Aqueles que não quiserem pensar como nós, ok? Pode ficar com a sua fé. Agora, respeitar, tolerar, amar e apoiar são coisas diferentes. Tolerância não significa apoio. Tolerância não significa falar assim, eu tenho a verdade e você tem alguma coisa totalmente diferente do que eu creio, mas a sua também é verdade. É isso que eles querem que a gente diga. Tolerância é o respeito, você acha que o que você crê está errado. Eu conheci a verdade, que é Jesus, e você deveria crer nisso também, mas se você não quiser, ok? Continuamos, vou continuar te amando, te respeitando, e sempre que você precisar de mim, estou às ordens. Isso é tolerância. Qual o problema se nós abraçarmos o ecumenismo? Existem alguns problemas, eu destaquei aí. Deus vai ser menos glorificado e não vai ser engrandecido como deve. Por quê? Porque eles tiram Deus do centro para colocar o homem, onde o homem se torna o servo, a quem Deus serve. Eles dizem, nossa, mas isso aí que vocês estão falando é muito injusto, né? Porque então só quem conhece a Bíblia, só quem conhece Jesus vai ser salvo? Que Deus injusto é esse? Sabe o que está por trás desse pensamento? É o seguinte, o homem merece o favor de Deus. A humanidade merece o favor de Deus. Olha para a humanidade, olha tanta gente morrendo e nunca ouviu falar de Jesus. Isso é fato. Isso entristece o nosso coração e por isso nós queremos investir em missões para que as pessoas ouçam sobre essa salvação. Agora, nós não olhamos para as pessoas e nós não devemos olhar para as pessoas, para a humanidade como um todo, como pessoas inocentes merecendo o favor de Deus, porque elas não são. A Bíblia diz que a criação revela a glória de Deus e que por meio das coisas criadas nós podemos entender que existe um Deus que é poderoso e eterno. E as pessoas olharam para isso, elas rejeitaram Deus, elas preferiram adorar a criatura, a criação, do que ao Criador. E aí o coração delas se endureceu, a mente delas se obscureceu e elas passaram a afundar mais e mais e mais no pecado. E a Bíblia diz que quando alguém faz alguma coisa que é certo, que é de acordo com a lei de Deus, isso já serve de testemunho para outra que olha e saber aquilo que é o certo, mas ainda assim elas fazem aquilo que é mal, aquilo que é errado, e aos olhos de Deus, por isso e portanto, elas são indesculpáveis. Não existe inocente, não existe alguém que não seja pecador, que não tenha ofendido a Deus com a sua vida, com seus pensamentos, com as suas emoções. É por isso que se Deus condenasse toda a humanidade e nunca enviasse um Salvador, ele continuaria sendo bom e justo. Aliás, aconteceu algo parecido há algum tempo atrás, e Deus salvou apenas uma família por meio de um barco, de uma arca. Por que ele salvou essa família? Porque eles eram melhores? Porque eles eram merecedores da graça de Deus? Não. Porque Deus condenou toda aquela humanidade? Porque foi justo. Foi justo. Nós não vemos injustiça na condenação. Se alguém for questionar a justiça de Deus, que seja pela salvação. Como pode um Deus justo não nos punir pelos nossos pecados? Essa é uma boa pergunta. Porque a condenação já é óbvia. Isso é tranquilo de entender. O problema é entender a salvação. Como pode um Deus justo falar assim, creia em Jesus e você será salvo? E a resposta é, porque a nossa punição caiu na cruz. E glória a Deus por isso. O ecumenismo esquece dessas coisas. O ecumenismo vai falar, todos os homens merecem algo de Deus.
Há vários caminhos de salvação, todos os caminhos levam a Deus. E aí, se todos os caminhos levam a Deus, quando a gente olha para a cruz de Cristo, a gente não vê a graça. A gente não vê o tamanho do amor de Deus. A gente não vê que éramos perdidos, miseráveis, pecadores, egoístas, mesquinhos, que vivíamos uma vida voltada para nós e onde o nosso prazer estava em fazer aquilo que é pecado. Mas ainda assim, Deus nos ama, se faz homem, sem nós não merecemos coisa alguma. Morre em nosso lugar e nos oferece o perdão. Quando o ecumenismo entra na igreja, isso é esquecido. Porque todos os caminhos levam a Deus, a graça se torna pequena, o perdão se torna barato. Logo, Deus não é glorificado como deve. Percebe o problema de você entrar na igreja? A igreja perde o referencial de verdade, porque se tudo é correto, se as várias religiões, cada uma fala uma coisa que contradiz a outra, e tudo é verdade ao mesmo tempo, como isso pode, mas se é assim, então o que é pecado? Não tem. Jesus morreu por quê? Não sei. O que é graça de Deus? Não sei. A gente merece, então não é graça. Percebe? Se tudo é verdade, então Cristo também não é o único caminho de salvação, como ele disse ser. E se for assim, então Cristo é mentiroso. Então nós adoramos um mentiroso. Mas essa não é a verdade, né, irmãos? A verdade é que nós somos pecadores, não merecemos nada de Deus e Ele ainda assim quis nos salvar. E ainda assim quis mandar a salvação para alguns. Por isso, qual a nossa atitude? Nós somos contra o ecumenismo porque a cooperação e verdade andam juntos. É isso que 2 João ensina. Trouxe a doutrina de Cristo? Estamos juntos. Trouxe uma doutrina que nega o Cristo? Vou te amar, mas de uma forma diferente. O nosso amor para com os falsos mestres, com esses falsos movimentos, esses movimentos mentirosos, vai se demonstrar em evangelismo, não em cooperação, não em apoio. Podemos conversar com essas pessoas? Claro. Alguma delas chega até você de alguma dessas seitas, aí você imagina a seita que for, essa pessoa chega e fala assim, posso te falar um pouco de Deus? Qual que deve ser a sua resposta? Se você tem um tempo, eu falo, pode, claro, vai ser um prazer conversar sobre Deus com você. Vai ser um privilégio. Que bom, eu que deveria estar indo atrás de você, mas que bom que você já adiantou meu trabalho e veio aqui falar comigo sobre Deus. Eu quero te ouvir, depois eu tenho algumas coisas importantes a te falar sobre Deus. Vai ser um prazer. Quer entrar em casa? Quer tomar um café? Podemos fazer isso. Que nós temos um texto onde Paulo fala sobre os falsos mestres, onde ele diz, pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem e tudo por ganância. Tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. O nosso amor para com eles vai se demonstrar em discipulado, em evangelismo, não em cooperação. Por isso, irmãos, cuidado com o ecumenismo. Ele tem um discurso muito bonito, mas na verdade é uma estratégia de Satanás para destruir a igreja e separar o homem de Deus. Segundo movimento que eu gostaria de conversar com os irmãos, todos esses três que eu separei têm muita coisa em comum, algumas diferenças. Esse é o chamado universalismo. O que ele defende? A proposta dele é o seguinte, no final, todo mundo vai ser salvo. Por quê? Porque Deus é um Deus de amor. Se Deus é amor, como ele vai condenar alguém? O amor, Deus é justiça também, mas o amor é algo que vai além. O amor é algo que existe inclusive um pastor que se diz evangélico e ele tem uma expressão chamada assim, uma expressão que diz o seguinte, o amor vence no final. Nessa ideia de que como Deus é amor, todas as pessoas serão salvas, não importa o que elas tenham feito, e não importa a sua religião, ou se elas aceitaram ou não Jesus.
Não importa, o amor vence no final. Essa ideia está à nossa porta. Tá? Eu não estou falando de algo distante. Eu estou falando de pastores evangélicos que defendem isso. Um segredo aqui para os irmãos. Inclusive batistas. Tá bom? Por isso eu trouxe essa reflexão para a gente hoje. Como que a gente olha para isso? Olha só, vamos pensar um pouquinho no nosso país. A gente teve um julgamento aí, esses tempos, dos mensaleiros. E eles poderiam ter pegado uma pena bem grande. E aí a justiça resolveu diminuir consideravelmente essa pena deles. E quando essa notícia chegou a nós, chegou ao povo brasileiro, o povo brasileiro olhou e falou: uau, como a nossa justiça é amorosa e misericordiosa, como eu estou feliz de morar no Brasil, quanto amor, eu nunca vi tanto amor assim, isso é um grande exemplo, que bom que é assim. Não foi assim, né? Foi que grande injustiça, o mal não foi punido. Irmãos, Deus é um Deus justo, Deus vai punir o mal. E aí novamente aquela questão, como pode então um Deus justo salvar pecadores? Esse é o grande problema. E a resposta é pela cruz de Cristo. Por isso a nossa glória está na cruz de Cristo. Como diz em João 3:33, quem crê no Filho tem a vida eterna, é salvo. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A ira de Deus estava apontada para nós. No momento que nós cremos em Jesus e pedimos perdão pelos nossos pecados, reconhecendo que a gente não tem nada de bom, a ira de Deus foi desviada de nós e caiu sobre a cruz. E todos os nossos pecados foram perdoados. E Jesus disse, João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse que era um caminho, ele disse que era o caminho, o único caminho. Quais são os problemas quando o universalismo entra nas nossas casas, entra na nossa igreja? O problema é, se todos serão salvos no final, se existe essa ideia de o amor vence, então, para que missões? O tema do nosso ano se torna inútil. Tudo aquilo que você ouviu na conferência missionária, tudo aquilo que você tem ouvido esse ano, você que veio aqui à frente e tomou alguma decisão, esquece tudo isso. Para, investe sua vida em outra coisa, porque isso aí não é inútil. Tudo aquilo que Jesus ensinou, toda a ênfase que ele deu no final da sua vida sobre missões, tudo isso se torna inútil. Jesus poderia ter ensinado coisas mais importantes. E aí, se todos serão salvos, novamente, a cruz é diminuída. A cruz diminuída, a graça é esquecida. A nossa gratidão diminui, a nossa adoração enfraquece. Deus é menos glorificado. O mundo entra na igreja, uma vez que, se eu não vou me dedicar então ao serviço de Deus, a missões, eu vou me dedicar então a outras coisas, vou me dedicar ao mundo. Afinal, todos serão salvos, então me dedico ao mundo, o mundo entra na minha vida, o mundo entra na nossa igreja, a gente abraça o ecumenismo e é isso aí. Irmãos, cuidado com a ideia, qualquer ideia que venha para vocês dizer que Jesus não é o único caminho. Porque essas pessoas estão promovendo a entrada do mundo na igreja. Cuidado para que a lógica furada do universalismo não entre em sua casa e destrua aquilo que Deus já começou a fazer. Terceiro e último movimento que atrapalha a missão, que nós devemos ter cuidado, é o liberalismo, ou liberalismo teológico. Outra ideia que também bate à nossa porta, que já chegou à Europa, que está chegando, já chegou nos Estados Unidos, América, já chegou aqui no Brasil também, e a tendência é se espalhar. Qual a proposta deles? Seguinte, eles têm algumas propostas. A ideia deles é assim, vamos ler a Bíblia, vamos pegar a Bíblia
e lê-las sem pressupostos. Como assim ler sem pressupostos? Seguinte, você tem que ler sem a ideia de que Deus interfere na história, de que milagres existem, de que Jesus ressuscitou, porque tudo isso é algo que não dá para ser provado numa sala de laboratório. Então, a princípio você duvida de tudo e rejeita a ideia de milagres. Então, essa é a ideia, vamos ler sem pressupostos. E outra coisa, essa ideia de pecado, aquilo que é certo, aquilo que é errado, isso é relativo. Então, não vamos se apegar a essas coisas, vamos cada um fazer aquilo que se sente melhor, e esse é o alvo, é ser feliz, independente de como. E para você chegar à sabedoria, chegar à verdade, a técnica é você sempre duvidar, você nunca acreditar logo assim, ou pelo menos examinar e acreditar. Não, você sempre duvida. E isso é ser intelectual, isso é ser sábio, isso é ser alguém entendido. Beleza. Só que se eu vou para a Bíblia, partindo do pressuposto, ou se eu falo assim, eu vou ler a Bíblia sem pressupostos. Então, milagres não existem, Deus não interfere na história, Jesus não ressuscitou. Isso não são pressupostos? E aí, quando você encontra a verdade, o que você faz? Você duvida. E continua duvidando. E é uma busca sem fim. Nunca chega à verdade. E isso tem uma cara de intelectualismo. Olha só. Como seria um diálogo com um liberal? Seria mais ou menos assim. Você tem lá um cristão e você tem um liberal. E aí o cristão chega e diz o seguinte: olha, encontrei a verdade. É Cristo. E aí o liberal responde: somente os tolos têm certeza do que dizem. Tem certeza? Absoluta. Pronto. Esse é o típico liberal. O problema não está na falta de pensar, o problema não está que a nossa fé não raciocina, porque isso não é verdade. Nós temos visto isso. O problema é um coração endurecido pelo pecado, um coração incrédulo, que rejeita a verdade. Eles buscam um Deus que seja confortável a eles. Por isso que é melhor falar que o pecado é relativo, que o caminho não é bem esse. O problema é um coração duro. E aí qual é o problema quando o liberalismo entra na igreja? É que você tem pastores e crentes incrédulos. Como assim? Crentes incrédulos. É isso que tem na Europa. Depois, se você tiver a oportunidade, se você ainda não pôde, não teve a chance, conversa com o Paulo sobre o que ele viu lá na Europa. Sobre como são os crentes lá. O que eles creem, o que eles ouvem nos domingos lá. Pergunta para ele sobre pastor incrédulo e igreja evangélica. Crentes sem convicções, porque uma vez que a Bíblia é relativa, uma vez que a verdade é questionável, então, como que eu posso ter certeza de alguma coisa? Que esperança eu vou ter? São cristãos que vivem uma vida frustrada, uma vida triste, porque não tem um alvo, não tem um direcionamento, não sabe o que eles podem confiar, o que eles não podem confiar. Crentes sem crença. Por isso que hoje a Europa é um dos campos missionários mais difíceis de se pregar o evangelho. Porque você chega lá com a Bíblia e eles falam: não, calma aí, não é bem assim. E não, a verdade é relativa. Como é que a gente olha para isso? Cristo defendia uma verdade. Ele disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A nossa esperança depende do conhecimento da verdade. Jesus falou isso em João 8,32, quando ele diz: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A nossa liberdade em Cristo só vem por causa do conhecimento da verdade. E conhecer a verdade é um dom de Deus. 1 João 5,20, olha o que diz lá. Sabemos também que o Filho de Deus veio e ele nos deu
isso foi dado, é um dom dele, nos deu o entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós não merecíamos o conhecimento dessa verdade. Pessoas hoje ao redor do mundo estão morrendo sem o conhecimento dessa verdade. Isso entristece o nosso coração. Agora Deus, por uma razão que eu não sei explicar qual, olhou para a gente e nos deu o conhecimento, o entendimento dessa verdade. Isso é um dom de Deus. E por isso nós devemos ser infinitamente gratos a Ele. E por isso a nossa adoração tem que ser muito maior. Se você crê no Evangelho, você não vive uma vida sem sentido. Você sabe quem você é. Você sabe por que você está aqui, de onde você veio, para onde você vai. Você tem uma esperança, você tem um alvo, você tem um fundamento. Sua vida faz sentido. E aquilo que a Bíblia diz, você pode confiar nela. Porque é a verdade. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Cuidado para que a incredulidade do liberalismo não entre em sua casa e destrua aquilo que Deus já começou a fazer. Irmãos, há muitos outros movimentos que estão aí batendo a nossa porta. Muitos outros que ameaçam a saúde da nossa igreja, que ameaçam a missão que Deus já começou a fazer, não só em nós, mas em igrejas espalhadas pelo Brasil, igrejas espalhadas pelo mundo todo, que ainda pregam que existe apenas um caminho, que Jesus é a salvação. Mas hoje nós vamos ficar nesses três. Eu não sei se você percebeu, mas o que esses três têm em comum? Eles têm algumas características em comum. Eles reduzem a cruz de Cristo, reduzem a graça de Deus, reduzem a ideia de pecado, reduzem essa ideia de que o homem é inimigo de Deus, está separado e precisa do favor merecido de Deus. E eles pegam a Bíblia e falam, isso não é a verdade, e deixam ela de lado. Se nós acertarmos isso, esses fundamentos, a missão de Deus vai ser grandemente prejudicada nos nossos lares e na nossa igreja. Isso já tem atacado muitas igrejas. E eu espero que nós façamos de tudo para que isso não chegue até nós. Nós lutemos para não perder aquilo que nós já conquistamos, nós já começamos a trabalhar. Que a gente não atrapalhe a missão, não deixe que ela seja atrapalhada. Nós cremos que Deus é o centro de tudo e que nós fomos criados para Ele. Como diz em Atos, nele nós vivemos, nele nós nos movemos e nele nós existimos. E como nós cantamos aqui, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, todas as coisas. A humanidade, a criação deveria se voltar para Deus, prostrado, em adoração, em gratidão, dizendo, por que o Senhor me salvou? Muito obrigado. Muito obrigado. Irmãos, seguir a missão do Mestre é proclamar essa mensagem, e é viver nessa mensagem, e é ser edificado sobre esse fundamento de Jesus, é proclamar que a nossa glória, o nosso orgulho está apenas na cruz de Cristo e não em nós. É dizer que nós não merecemos nada de Deus, que nós somos pecadores, que nós somos homens e mulheres maus, e que nós não sabemos por que Ele nos salvou. Mas Ele resolveu fazer isso a todos aqueles que creem em Jesus. Continuar a missão do Mestre é anunciar que a palavra de Deus é a verdade, e que ela é útil para nos ensinar, para nos educar, nos corrigir, nos exortar em toda a verdade, em toda a justiça, a fim de que o homem seja aperfeiçoado para toda boa obra. Tirar Cristo do centro, tirar Deus do centro, vai fazer com que Deus seja menos glorificado, a graça seja diminuída, o pecado seja esquecido, o homem vai para o centro e acabou a missão. Esses movimentos tendem a se apresentar para a gente como uma evolução no pensamento, como algo sofisticado. Mas não é verdade isso. Tem um pastor presbiteriano que ele costumava dizer para os seus alunos,
Seja um jovem para frente, mas não deixe Cristo para trás. Ultrapassar a doutrina de Cristo, na verdade, é um retrocesso. Por isso que João vai dizer em 2 João, aquele que prevarica, aquele que ultrapassa, esse não tem a Deus. Cuidado, irmãos, nem todos aqueles que carregam uma Bíblia são cristãos, nem todos aqueles que se chamam pastores são ovelhas. Cuidado com o que eles dizem. Precisamos crescer no discernimento. E como nós podemos fazer isso? 2 formas. Primeiro, crescer no conhecimento de Deus. Como eu cresço no conhecimento de Deus? Bom, além de ler sua Bíblia, que eu imagino que a maioria já deva se esforçar para isso durante a sua semana, leia bons livros. Leia bons livros. Livros que vão falar da cruz de Cristo. Livros que vão falar do pecado. Livros que vão falar de adoração. E não que vão falar de como você pode ter uma melhor autoestima. Livros que vão colocar Deus no centro. E que vão mostrar como nossa alegria está em adorar a Deus. Usa a nossa biblioteca, que tem ótimos livros. Eu sei que vários irmãos já têm usado e têm sido edificados por essas leituras. Uma sugestão que eu dou para você. Você que gosta de comprar livros, procura a mim, os pastores, a gente pode indicar bons sites com desconto, você pode comprar livros e ser edificado por meio dessas leituras. Oséias 4,6 diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Para a gente rejeitar todos esses movimentos, e eu apresentei 3 aqui, mas existem vários outros que ameaçam a saúde da nossa igreja, a nossa saúde com Deus. A gente precisa discernir, crescer no discernimento. Agora, esse discernimento deve crescer também numa segunda atitude, nós devemos crescer também em adoração. Adoração, esse é o alvo do conhecimento. É crescer em adoração a Deus, em consagração. E a oração que eu tenho feito, e que eu continuo a fazer, e que eu quero continuar a fazer, é, Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero conhecer mais da tua palavra. Mas que esse conhecimento não me torne uma pessoa arrogante, aquela pessoa que acha que só porque conhece a verdade é melhor que os outros, e olha para todos esses movimentos e ridiculariza eles, e vive falando mal deles. Não. Eu quero que esse conhecimento coloque meu coração ali nos pés da cruz, e que ele fique lá, e que ele passe a eternidade lá, dizendo obrigado, dizendo eu não merecia, e que à medida que eu cresça nesse conhecimento, aumente na minha vida o arrependimento, que aumente na minha vida o temor, que aumente a gratidão, que aumente a adoração. Devemos crescer em adoração, um coração aos pés da cruz. É para isso que nós fomos criados. É para isso que Jesus veio. 2 João 8. Acautelai-vos, cuidado, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para recebermos completo galardão. Cuidado para não atrapalhar a missão. Deus tem feito uma obra muito linda entre nós. E eu creio que Ele vai continuar fazendo. Vamos lutar para preservar isso, na nossa família e, consequentemente, na nossa igreja. Continuar a missão do Mestre é viver e proclamar uma vida centrada em Deus, uma vida centrada em Jesus. Se nós tirarmos Deus do centro das nossas vidas, a nossa vida cristã vai deixar de ser cristã e, com o tempo, ela vai deixar de ser vida também. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É possível que ao longo desse tempo que nós tivemos aqui, expondo a palavra, você tenha ficado com algumas dúvidas, ou tenha surgido questões. Não leva elas embora, não. Vamos conversar depois, tá bom? Ou se você quiser depois uma outra hora, mas não deixa essa dúvida ficar aí, não. Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Talvez você também esteja aqui hoje e você nunca entregou sua vida para Jesus. Você simplesmente tem vivido longe de Deus. Peço que você abaixe sua cabeça agora, todos. Que você ore. Ore pela sua vida, para que a gente cresça em conhecimento, em discernimento e cresça em adoração.
Isso se você já é um cristão, se você já entendeu que é um pecador e que precisa do perdão de Deus. Se você ainda não pediu perdão a Deus pelos seus pecados, nunca entregou sua vida a Jesus, nunca reconheceu que nele está a salvação, queria que você soubesse que a Bíblia diz que você precisa se arrepender dos seus pecados, que você precisa reconhecer que Jesus é Deus, que Ele morreu e ressuscitou para perdoar os nossos pecados. E ela faz uma promessa para você. Ela diz assim que se você crer, de coração mesmo, todo o seu coração, se você crer, você vai ser salvo. Não porque você merece, porque você não merece. Eu também não. Mas eu entendi isso e eu acreditei. E eu disse: Jesus, me perdoa pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor é Deus. Traga sua vida para Jesus. Vem fazer parte da verdade, dessa família. A gente não merecia nada disso, mas Deus deu pra gente. Vem fazer parte disso. E aí, se você quiser, depois a gente bate um papo. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor. Obrigado porque o Senhor nos dá a salvação em Cristo Jesus de graça. Louvamos a Ti por isso, Senhor. Não deixe com que o nosso amor esfrie, mas que ele seja aquecido a cada dia. Que a nossa adoração a Ti cresça, porque o Senhor é digno de toda a glória. Para Ti são todas as coisas. Que a gente viva com essa perspectiva. Em nome de Jesus. Amém. Oração silenciosa. Encerramos esse tempo. Fica aqui um pouco mais, vamos conversar, vamos ter um tempo juntos. E que Deus nos abençoe e nos dê uma ótima semana. Obrigado àqueles que nos assistiram pela internet. Deus abençoe.